Estudo Bíblico. Série Ouvindo a Voz de Deus. Apresenta estudo número 4, o plano da salvação. Hoje vamos estudar sobre o plano da salvação. A Bíblia nos esclarece que Deus criou o universo perfeito e deu ao homem orientações e a liberdade para escolher entre o bem e o mal. O plano para a salvação do homem não foi um plano tardio, elaborado posteriormente. Já antes da criação do mundo, Deus viu que os homens preferiam o erro. Ao pecarem, Adão e Eva perderam sua natureza perfeita. Deus não podia permitir que eles comessem da árvore da vida por mais tempo, pois se comessem de seu fruto, viveriam para sempre e sofreriam constantemente os resultados do pecado. A divindade foi movida de compaixão pelos homens. O Pai, o Filho e o Espírito Santo elaboraram um plano de redenção. Cristo se prontificou a deixar as cortes celestes, descer à terra como homem e pagar a pena do pecado e redimi-lo. A Bíblia afirma que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, verso 12 e capítulo 6, verso 23. Após a entrada do pecado, Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se da presença dele, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O pecado fez separação entre Deus e o homem. Ainda que o homem tenha fugido do seu Criador, Deus lhe deu a certeza que o descendente da mulher deixaria o céu, nasceria de uma mulher, não faria uso da sua divindade e, através de sua morte na cruz, acabaria com o domínio de Satanás neste mundo. Desde que o pecado entrou no coração do homem, ele foi destituído da glória de Deus e perdeu sua natureza perfeita. Gênesis capítulo 6, verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal toda a vontade de seu coração. O salmista Davi declara: porque eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. O profeta Jeremias descreve o estado do coração do homem após o pecado. Ele diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jesus afirmou que é do coração do homem que procedem os maus desígnios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, afirma que o homem natural não acerta as coisas de Deus, porque lhe parecem loucura. O apóstolo Paulo relata a grande luta que existia em seu coração. Ele declarou: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. O profeta Isaías declara: ele foi humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isaías capítulo 53, verso 7. A Bíblia afirma que o homem é escravo do pecado. É por meio do Espírito Santo que somos transformados em novas criaturas. 1 Samuel 10, verso 6 afirma: então descerá sobre ti o Espírito Santo, e serás mudado em um outro homem. Ele traz a verdade ao coração de cada um de nós, e a palavra de Deus afirma: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A salvação está hoje ao alcance de todos nós. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Hebreus 5, verso 9 afirma: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Continue ouvindo a voz de Deus
e aceite a salvação através do grande sacrifício de Jesus Cristo realizado na cruz para ter a vida eterna.